Olá, estamos iniciando a partir de agora o nosso programa deste dia. Hoje num ambiente totalmente diferente. Estamos aqui no Portal de Vígulo, um local sensacional, até para você passar alguns dias aqui. E hoje o nosso programa aqui está porque nós vamos falar sobre um pouco mais da história de nossa cidade. Hoje nós vamos conversar com um escritor que tem mais de 120 livros editados e publicados, o senhor Saulo Adami, que será o nosso entrevistado de hoje, junto também com o professor Juliano Mazzola. Tudo isto aqui no nosso programa, que já está no ar. Uma ótima tarde para você e vamos seguindo aí com o nosso programa desse dia, lembrando que você pode nos acompanhar no Facebook, no YouTube, nos nossos grupos de WhatsApp, também no nosso aplicativo disponível para iOS e Android e também no Instagram. As principais plataformas você acompanha o Nova Trento News. Eu quero te chamar a atenção para o nosso programa de hoje. Estou aqui com um escritor, o senhor Saulo Adami. Ele tem mais de 120 livros publicados, livros que retratam a história, a biografia, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Até porque nós estamos aqui hoje no Portal de Vígulo, que nem sempre foi o Portal de Vígulo. Foi algo no passado diferente. E o escritor vai falar um pouquinho sobre isso aqui no nosso programa. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo bem. Muito obrigado pela oportunidade. O senhor tem quantos livros publicados? 120 em diversas áreas, desde literatura, quando eu falo literatura é poesia, conto, crônica, novela, romance. Sim. E ensaio, também tem livros biográficos sobre personalidades da região, daqui de Santa Catarina. O Dr. Celso Bonatelli foi prefeito de Brusque, tem a biografia dele. Tem um médico bastante conhecido na região, o Dr. Nica, João Antônio Scheffer, também fizemos a biografia. Eu escrevi com a Janine Vandret Adami, que é minha mulher, que é psicóloga e me ajuda nessa área. E além desses livros, histórias de municípios do Alto Vale do Itajaí, histórias de Vidal Ramos, Agrolândia, Imbuia, Rio do Oeste, Trombudo Central, Aurora, Brusque também. E Nova Trento? Nova Trento estamos com um em produção. Opa, dá para revelar alguma coisa desse livro? Dá então vamos lá. Dá para adiantar alguma coisa. É um livro que ainda não está concluído, mas é uma história que lida com as origens de Nova Trento. Opa. É um episódio que ficou conhecido como a Revolta dos Colonos, que aconteceu aqui em 1878 e envolve o meu tataravô, que era Leopoldo Adami. E essa obra está em conclusão, acredito que mais dentro de uns 30 dias ela vai estar finalizada e aí sim a gente vai procurar meios para torná-la publicar. Chama-se Cancionata, a Revolta dos Colonos e o Martírio de Leopoldo Adami, em Nova Trento. Então é isso. Uma data, uma previsão de lançamento ou não? Eu estou trabalhando para concluir o livro em fevereiro para quem sabe publicar em março. Essa é a ideia inicial. Mas esse ano sai? Esse ano sai, com certeza sai. Nós estamos aqui no Portal de Vígulo. Sim. O que era no passado aqui, nesse local, onde nós estamos? Aqui foi implantada uma unidade da indústria Renault de Brusque, que era uma fiação, foi implantada aqui. No final da década de 1920 começou o movimento para reunir acionistas e na década de 1930 efetivamente ela começou a produzir tecido aqui na cidade. E ela ficou em atividade durante várias décadas. Certo. Ok, então um pouco mais da história aí de onde é hoje o Portal de Vígulo, onde nós estamos aqui nesse momento. Agora, Saulo, o senhor sempre foi escritor, o senhor é natural de onde? Eu nasci em Brusque em 1965 e aos 9 anos de idade, na escola primária, quando perguntavam o que a gente queria ser quando crescer, todo mundo falava qualquer coisa menos escritor, e era só o que eu queria ser. Eu queria ser escritor desde os meus 7, 8 anos de idade. Comecei a escrever aos 9, inclusive crônica, pequenos contos e peça teatral.
Eu fui assistindo peças de teatro e fui aprendendo na prática como é que se poderia fazer isso, pelo menos a parte de texto e a parte visual. Aos 10 anos montei a primeira peça, aos 17 anos lancei o primeiro livro, chamado Cicatrizes, 1982, de poesia, conto e crônica. Mas eu cheguei no ponto que eu gostaria de chegar desde criança, mais ou menos no começo de 2002, quando eu fui contratado para escrever um livro sob encomenda, contando a história da primeira Reserva Particular do Patrimônio Nacional, a RPPN Chácara Edith, em Brusque. Era uma propriedade das famílias Hoffmann e Morelli. Eu fui convidado para escrever essa história. Foi o meu primeiro livro por encomenda e a partir daí então eu passei a publicar em média 8, 10 livros por ano. Teve ano que saiu mais, teve ano que saíram 17 livros, mas eu já tinha alguns deles já prontos há bastante tempo, só aguardando. A vida do senhor então é escrever realmente? Era tudo que eu queria. Eu consegui realizar isso no início dos anos 2000. Então, hoje eu vivo disso, além de escrever livros sob encomenda, eu escrevo roteiros para filmes, documentários, a maioria deles produzido em Santa Catarina, e sempre sendo chamado para fazer roteiro, ou fazer produção, ou fazer entrevistas, que é aquilo que eu gosto de fazer, né? A minha praia é essa. E o filme mais recente, a gente também pretende trazer para apresentar em Nova Trento. O filme se chama O Dirigível. É um documentário que conta desde a origem do sonho humano de voar até as maiores aeronaves que já decolaram, que são os dirigíveis produzidos na Alemanha, que vieram para o sul do Brasil, tiveram passagem por aqui, como o Graf Zeppelin em 1934, como o dirigível Hindenburg em 1936, que em 1937 esse Hindenburg ele incendiou nos Estados Unidos, numa cidade chamada Lakehurst, e foi assim o fim da história das viagens transoceânicas com dirigíveis. Mas ele esteve por aqui, passou no céu de Brusque, na região, em 1936, e muitas pessoas viram a passagem dele. Então esse documentário do dirigível é um média-metragem, tem 50 minutos, e ele é uma série de entrevistas com várias pessoas que testemunharam a passagem dele, em Santa Catarina, no Paraná, e também moradores de São Paulo que viram ele quando tinha 9, 10, 14 anos. É um documentário bem bacana e a gente teve a estreia dele em novembro em Curitiba e desde então ele está sendo levado para outras cidades. Agora em abril ele vem a Brusque e a região. Perfeito. Saulo, obrigado pela sua presença. Na sequência eu vou conversar com o professor Juliano Mazzola, que vai falar também um pouco dessa ligação do professor, né, Juliano Mazzola, com o escritor Saulo Adame. E obrigado pela presença do senhor no nosso programa. Obrigado a vocês. Sucesso. Vamos ao intervalo, já voltamos aqui no nosso programa Nesse Dia. Automecânica Botamed, Rua Alferes, bairro 30 Réis. A Automecânica Botamed é especializada em ar-condicionado automotivo. Deu problema no ar-condicionado do seu carro? Agora você já sabe. Automecânica Botamed, mecânicos especializados e treinados para atender você e seu veículo. Automecânica Botamed, Rua Alferes, bairro 30 Réis. Com 39 anos de tradição no mercado, a Marmoraria Darós é uma empresa familiar, atuando no beneficiamento de mármores e granitos nacionais e importados, com matéria-prima de alta qualidade, utilizando de tecnologia inovadora para o processamento de seus produtos. Marmoraria Darós, Rua Dona Cristina Darós, bairro 30 Réis, Nova Trento. Fone 3267-1717. Aceitamos cartões de débito e crédito. Parcelamento em até 12 vezes sem juros.
Máquinas de costura para confecção é com Guarani Mac, bairro Bezanello, Rua Carlos Tridapali, pertinho da Capela Santa Ágata. Trabalha com venda e assistência. Em Guarani Mac você pode comprar a sua máquina de costura e pagar em até 12 vezes no seu cartão de crédito. É isto mesmo, 12 vezes no cartão de crédito. Guarani Mac, aqui em Nova Trento. Precisou, ligue 3267-1480. Guarani Mac, matriz em Brusque, filial aqui em Nova Trento. Comércio de máquinas de costura, peças e acessórios é com Guarani Mac. Voltamos com o nosso programa no dia de hoje, lembrando que você pode também agora nos acompanhar no Instagram. E olha só, vem novidades aí no nosso canal. Gente, hoje o nosso programa está recebendo também o professor Juliano Mazzola, que vai falar um pouco da ligação dele com o escritor Saulo Adame, que continua aqui conosco, e também sobre, né, um trabalho que será realizado aí, que é a abertura dos arquivos, né, da empresa Renault, que começou aí há muito tempo atrás, aqui onde nós estamos, que atualmente é o Portal de Vigo. Professor, boa tarde. Vamos falar um pouquinho do que realmente será feito nessa abertura desses arquivos. Como é que vai ser feito isso? Boa tarde, amigo Hércules. Boa tarde a todos os seus espectadores e de modo especial a todos os neotrentinos, para os quais eu sempre me dirijo com assuntos da nossa história. Bem, primeiro vamos contar como chegamos até aqui. Isso. Já é um sonho meu, um interesse meu de alguns anos, eu que sou um garimpeiro da história de Nova Trento, chegar até os documentos oficiais de abertura desta fábrica, desta tecelagem neotrentina que funcionou aqui a partir de 1927. Era um sonho e eu perseguia este objetivo, mas era difícil chegar a estes arquivos, pois a unidade central da Renault de Brusque, ela fora fechada, os arquivos todos fechados a 7 chaves, e todos tinham apenas a memória oral deste grande período que interessou a economia da nossa cidade de Nova Trento em toda a década de 30, 40, 50, 60 até finais de 70. Então não é pouca coisa. E procura daqui, procura de lá, garimpa daqui, garimpa de lá. Um dia expus esse assunto ao meu amigo Saulo Adame, que está aqui conosco, e falei-lhe da necessidade de chegar até esses arquivos. Ele disse: professor, eu vou verificar, tenho alguns contatos em Brusque, vou verificar. Foi aí que ele, então, através do senhor Rolf Bickmann, conseguiu autorização para que a gente fosse a Brusque e entrasse nos arquivos secretos da Renault. Pois bem, entramos então nesses arquivos, eu e meu amigo Saulo, um monte de caixas espalhadas por tudo quanto é lado, papéis e um arquivo já de muitos anos, e começamos a procurar caixas e caixas. Daqui a pouco ele lá de cima diz: professor, achei alguma coisa. Baixamos a caixa e nesta caixa estava tecelagem neotrentina. E esses documentos, então baixamos esses documentos e abrimos essa caixa, que é a caixa preta, digamos assim, de toda a história oficial desta que se chamou a tecelagem neotrentina. Agora vamos lá, professor. Sim. Pessoas conhecidas da época que fizeram parte da fundação aqui, da Renault, em Nova Trento. Dá para citar algumas pessoas? Que vivem ainda hoje, você está dizendo? Ou que já faleceram. Não, sem dúvida. Eu agora vou mostrar em seguida os documentos aqui, que é o atestado de nascimento desta fábrica em Nova Trento. A certidão de nascimento dela está nas minhas mãos, que é um documento de 15 de novembro de 1927, onde nós temos os acionistas, e aí vou ler o nome de alguns depois, e dentre os quais eu já vi aqui neste documento que encontram-se Domingos Sgrot. Quem seria? O avô de Wilson Mário Sgrot. O Vita. O Vita hoje, num breve encontro onde Saulo Adame lhe presenteou com um livro sobre Brusque, inclusive com a dedicatória, ele falou: meu pai, foi o pai, deve ter trabalhado nesta firma. E realmente observamos que ele consta da lista dos primeiros acionistas da Fábrica de Tecidos Neotrentina Limitada, que foi fundada em 15 de novembro de 1927 oficialmente. Falando do Domingos Sgrot, então o pai do senhor Wilson Mário Sgrot, ele integralizou aqui um capital de 2.000 réis. E aqui está, Isso. Outro cidadão conhecido, Giacomo Tomasi,
Outro muito conhecido, Joanim Raimundo Marchi, sobre o qual eu fiz muitas tomadas da história, porque era um personagem da história de Nova Trento muito interessante, muito brincalhão, também foi político. Joanim Raimundo Marchi é o avô do Herberto Marchi, da metalúrgica Mondeli, do Betinho, da banda musical. Da banda musical, Pedro Voltolini, Felipe Rainer, José Cipriani e outros tantos que aqui estão. Nestes documentos, que depois você vai ter oportunidade de demonstrar ali, são originais e são a certidão de nascimento desta unidade fabril. Pois bem, então a minha felicidade é grande de poder anunciar hoje a vocês e a todo o povo de Nova Trento e a todas as pessoas que trabalharam nessa fábrica, que não foram poucas. Inclusive, há poucos dias foi entrevistada uma senhora, eu acho que foi a dona Alzira Dalcenter, Batiste Dalcenter, que também mencionou o trabalho na fábrica. Se não me falha a memória, foi uma entrevista concedida ao Godofredo Luiz Tonini, e este assunto interessa toda a nossa comunidade, ele envolve as famílias. Esta fábrica trabalhou por meio século aqui, é uma coisa muito interessante. E agora, ligado então a toda essa história com o meu amigo Saulo Adami, me vem à memória o início da nossa história. Leopoldo Adami e sua esposa Amália Adami, que aqui chegaram praticamente em 1875, 76, eles foram uns dos doadores ou vendedores do terreno onde os jesuítas ergueram a igreja matriz deles em Nova Trento. Os jesuítas que neste ano estão completando 140 anos, completaram em 2019 140 anos de história aqui, e que nos deixarão agora. Então, em fevereiro. Depois de 140 anos de história, os jesuítas estarão nos deixando. Então, a família de Saulo Adami, com esse livro que virá à luz, sem dúvida nenhuma, com o auxílio de pessoas importantes da nossa comunidade, cujo título será Cancionata, o Martírio de Leopoldo Adami, ele nos liga a Saulo Adami, nos liga a Leopoldo Adami, sua mulher Amália, a história dos jesuítas. E a coisa segue para essa trama de fios, juntamente com a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, que também foram as herdeiras dos fios que foram introduzidos aqui, da seda por Hipólito Boatê, da Filanda. Em seguida, então, vem em 27 esta maravilhosa fábrica que operou aqui, onde estamos nesse local. Então, estes fios da história vão se entrelaçando e cada vez mais. E como eu sou um verdadeiro garimpeiro da história, garimpei o Saulo, que agora passa a ser um soldado de Nova Trento na defesa da nossa memória, porque nós precisamos, na cidade de Nova Trento, Hércules, defender a memória, e não só defendê-la, nós temos que criar nesta cidade um centro de memória para as futuras gerações. E isso, sem dúvida nenhuma, estaremos pensando, eu, meu amigo Saulo e outras personalidades aqui de Nova Trento, na criação desse centro de memória, que é importante que ele exista e que ele perenize a memória da nossa história para sempre. Então, para nós terminarmos o nosso programa de hoje, para que você entenda, a empresa Renault de Brusque, se eu errar aqui, você me corrija. A empresa Renault de Brusque começou aqui em Nova Trento. Não começou. Né? Mas praticamente aqui. Veja bem, o Carl Renault, festejamos ontem mesmo 75 anos da morte dele. Ele começou a sua empresa em Brusque, em 1892. E aqui em Nova Trento? Em 1927. Entendi. Entendeu? Então, um pouco depois, em Nova Trento. Abriu em Nova Trento. Mas, praticamente, quando a empresa Renault estava tomando o seu impulso maior, que é na década de 30, eles também vêm para cá. Então, a história também da fiação e tecelagem Renault se entrelaça conosco, com a história do nosso município política, com a história da congregação. E isso é uma coisa muito importante. Então, começou em Brusque, veio para Nova Trento, onde nós estamos aqui, onde hoje é Portal de Vígulo, gerou empregos na época, pessoas de Nova Trento ajudaram com dinheiro para instalar a empresa aqui, e depois a empresa fecha aqui e fica só em Brusque. É isso, né? Então, essa é a história bonita, que através desse arquivo a gente passa a conhecer quem foram as pessoas em Nova Trento que ajudaram na instalação da Renault. Porque, professor, para a gente terminar, se hoje nós estamos onde estamos, se Nova Trento é o que é, também devemos agradecer a tantas essas pessoas que há 20, 30, 50, 100 anos atrás começaram uma história aqui, né, professor? Sem dúvida nenhuma. Nós devemos, sobretudo, agradecer aos pioneiros italianos que aqui chegaram. Por quê? Porque Carl Renault, que veio da Alemanha e fundou essa empresa,
Ele era uma pessoa mais instruída, era um empresário e tinha visão, mas ele dependia dos braços dos nossos italianos para o trabalho, dos braços dos alemães também, sem dúvida nenhuma, mas a colônia italiana era muito grande. Então, nós podemos dizer com toda certeza, amigo Saulo, que os braços dos nossos colonos italianos, eles ergueram a fiação e tecelagem, não só em Nova Trento, mas também em Brusque, a Neotrentina e também a tecelagem Renault de Brusque. Então, eles foram muito importantes, eles devem sempre ser lembrados, esta minha insistência na história de Nova Trento, para não esquecermos as pessoas que construíram toda a infraestrutura sobre a qual nós caminhamos. Hoje há uma pousada Portal do Vígulo, as imagens serão exibidas depois, as pessoas aqui chegam ao Seik, ao complexo religioso da Santa Paulina. Toda esta infraestrutura nos foi legada por quem? Pelos nossos antepassados. Então não é uma questão de ser um sujeito que só olha para trás, nós estamos conectados com o futuro, nós estamos com celulares nas mãos, nós estamos com a tecnologia nas mãos, mas nós temos que valorizar a nossa memória, celebrá-la e através da memória trazer desenvolvimento econômico para o município de Nova Trento. Professor Juliano Mazzola e o escritor Saulo Adami são os nossos entrevistados de hoje aqui do nosso programa. Obrigado a você que esteve com a gente. Esperamos que você aí possa ter um pouco mais de conhecimento sobre a história e a cultura aqui do nosso município. E em breve o escritor vai estar lançando um livro retratando um pouco mais a história do nosso povo, da nossa cidade. Fique com a gente. Nova Trento News, a TV dos neotrentinos. Automecânica Botamed, Rua Alferes, bairro 30 Réis. A Automecânica Botamed é especializada em ar-condicionado automotivo. Deu problema no ar-condicionado do seu carro? Agora você já sabe. Automecânica Botamed, mecânicos especializados e treinados para atender você e seu veículo. Automecânica Botamed, Rua Alferes, bairro 30 Réis. Com 39 anos de tradição no mercado, a Marmoraria Darós é uma empresa familiar, atuando no beneficiamento de mármores e granitos nacionais e importados, com matéria-prima de alta qualidade, utilizando de tecnologia inovadora para o processamento de seus produtos. Marmoraria Darós, Rua Dona Cristina Darós, bairro 30 Réis, Nova Trento. Fone 3267-1717. Aceitamos cartões de débito e crédito. Parcelamento em até 12 vezes sem juros. Máquinas de costura para confecção é com Guarani Mac, bairro Bezemelo, Rua Carlos Tridapali, pertinho da Capela Santa Ágata. Trabalha com venda e assistência. Em Guarani Mac você pode comprar a sua máquina de costura e pagar em até 12 vezes no seu cartão de crédito. É isto mesmo, 12 vezes no cartão de crédito. Guarani Mac, aqui em Nova Trento. Precisou, ligue 3267-1480. Guarani Mac, matriz em Brusque, filial aqui em Nova Trento. Comércio de máquinas de costura, peças e acessórios é com Guarani Mac.